Se você coloca um implante numa situação como essa, sem fazer a mastopexia, e principalmente acima do músculo, esse implante vai ficar um pouco mais baixo, essa mama já vai ficar um pouquinho mais caída. Fala, meu futuro paciente, gostaria de entender o que eu faria em alguns casos de cirurgias da mama. Eu trouxe aqui uma sequência de situações de pacientes que foram realizar sua cirurgia da mama para vocês entenderem, né, dentro desses pré-operatórios, aquilo que eu pessoalmente consideraria fazer em cada uma dessas cirurgias. Então, você que está pensando, considerando realizar uma cirurgia da mama, né? Óbvio também, se você está pensando em realizar cirurgia de contorno corporal, escreva aqui nos comentários que cirurgia você está considerando fazer para que a gente traga cada vez mais conteúdo adaptado para sua dúvida. Lembrando que aqui quem vos fala é o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais 10 anos de carreira focado em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, tudo isso adaptado nesse canal fantástico só sobre questões da mama e questões de contorno corporal. Agora, antes da gente prosseguir, curta, compartilha, clica nesse sininho para receber 100% das notificações desse vídeo. Agora sim, vamos embora entender um pouco mais o que eu faria em cada um desses casos de pré-operatório de cirurgia da mama. Bora! Queridinhos, vamos entender um pouco mais aqui algum desses casos. A gente trouxe aqui uma sequência de situações de pré-operatório. Todas essas situações são pacientes que estão dispostos na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e foram realizar cirurgia com seus cirurgiões. E eu trouxe algum desses casos para a gente entender um pouco mais, do ponto de vista técnico mesmo, aquilo que seria possível fazer, certo? Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro caso aqui. É um caso de paciente com pouco volume mamário, né? A gente percebe aqui, né, um sulco mamário um pouquinho mais alto que o outro, então a gente tem uma simetria de sulco, pouco volume e basicamente nenhuma flacidez de mama, né? E a altura do mamilo aparentemente está numa altura boa, tá? O que é interessante, que os mamilos parecem estar mais ou menos na mesma altura nessa situação, que é interessante para a gente analisar. Se a gente vai fazer aumento mamário ou mastopexia. Nesse caso aqui tá fácil, né? Dificilmente alguém consideraria fazer mastopexia num caso desse, muito embora um elemento bastante interessante da gente considerar. Você que está assistindo esse vídeo, será que eu faço mastopexia? Será que faço somente inclusão do implante? Você vai fazer o seguinte, pegar uma fita métrica, medir desse ossinho, tá? Desse afundadinho do externo até a pontinha do mamilo. Se der menos de 18 centímetros, muito provavelmente vai ser só aumento mamário. Essa paciente aqui provavelmente deve ter essa distância em torno de 18, 17 centímetros. Se você tiver essa distância maior do que 21 centímetros, provavelmente vai ser necessário uma mastopexia, tá? Poxa, doutor, mas o meu deu entre 18 e 21. É uma situação que pode gerar dúvida, tá? Alguns casos se opta por mastopexia, alguns casos se opta por aumento mamário, tá? Escreva aqui nos comentários se a sua distância do mamilo, né, até o ossinho do externo aqui deu menos de 18, deu mais de 21, certo? Voltando ao caso aqui, é um caso que aparentemente a gente optaria por aumento mamário, né? Uma técnica que cabe muito bem aqui, a próxima recuperação é 24 horas. Aí vocês me perguntam, doutor Daniel, como é que a gente escolhe o tamanho do implante? A gente vai olhar basicamente a base da mama, tá? Então a gente vai pegar uma fita métrica e vai medir basicamente do início do colo até o finalzinho da mama. E a gente, dentro dessa medida, vai decidir exatamente onde a gente quer que o implante fique. Normalmente o objetivo é que o implante fique no finalzinho do mamilo até o comecinho do decote. Essa distância aqui, se ela der 10 centímetros, 11 centímetros, a gente vai optar por um implante de tamanho médio, de 250 até 300 ml, tá? Que é o que cabe normalmente na maioria das pacientes, tá? Se essa distância for um pouco maior, você pode considerar um implante um pouquinho maior, muito embora outro fator de análise muito importante é a quantidade de pele. Então a gente pinça a pele e sente o quanto ela distende, tá? Quando a gente vai fazer o exame físico, tá? Num caso desse aqui, vamos considerar que essa paciente tem aí talvez 1,60 m, seria uma condição razoável para um implante de 275, no máximo implante 295, seria um tamanho razoável para que não fique grande demais, para que fique dentro da proporção do tórax
de uma paciente magra, tá? O que é muito interessante é que na cirurgia é importante simetrizar o sulco, tá? Para que não fique muito diferente a altura de um implante em relação ao outro. Então, talvez teria que baixar um pouquinho esse sulco e esse aqui talvez incisar ele um pouquinho acima para que os implantes fiquem em alturas muito parecidas, tá? Um caso como esse eu vou optar quase sempre ou sempre por implante submuscular e a técnica com recuperação em 24 horas, em que no dia seguinte a gente já libera o paciente para dirigir e trabalho leve, certo? Vamos passar aqui para o nosso próximo caso. Aqui é uma paciente com muito volume mamário. Aqui a gente observa inclusive acúmulo de gordura aqui ao nível da axila. Então é uma região que é comum muitas vezes a gente lipoaspirar para melhorar o contorno da mama. Mas uma situação como essa, ninguém vai pensar em nada diferente do que uma redução mamária, tá? Numa situação assim, muito possivelmente a gente até optaria por não utilizar implante, tá? Porque é um paciente com muito volume mamário, provavelmente uma pequena lipo de axila para melhorar o contorno da mama, seria o que a imensa maioria dos cirurgiões consideraria, eu também consideraria, é óbvio. Se o paciente decidir, se quisesse pular... Poxa, doutor, quero melhorar um pouco o contorno da mama, quero que ela fique um pouquinho mais redondinha. Uma opção seria fazer a redução com um implante pequeno. Implante pequeno, 200, no máximo 220 ml, tá? Só para melhorar um pouco o contorno na mama, muito embora é uma situação que na imensa maioria eu também, conversando bem com o paciente, consideraria não utilizar implante. É óbvio, existem diferenças na evolução sem implante e com implante, tá? Quando a gente não tem implante, a evolução é um pouco mais natural, o colo fica um pouco mais plano, fica aquele colo muito alto. Com implante a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, o volume da mama um pouco mais redondinho e o colo um pouquinho mais cheio, certo? Mas aqui uma situação para redução mamária, né? Se a gente fosse medir essa distância do mamilo até o ossinho do externo aqui, certamente daria provavelmente em torno de, tô chutando, tá? 25 centímetros, 26 centímetros, tá? Vamos aqui para o nosso próximo caso, aqui um caso de paciente que muitos cirurgiões ficariam na dúvida, tá? Se opta por aumento mamário com implante ou mastopexia. Provavelmente se você medir do ossinho do externo até a pontinha do mamilo, vai dar naquele limbo, 21 centímetros, às vezes até 22 centímetros, se o paciente for um pouquinho mais alto nesse caso aqui. Eu pessoalmente, num caso como esse, optaria por mastopexia. É uma situação que, se a gente utiliza um implante abaixo do músculo, um implante não exageradamente grande, né? Um implante aí talvez 280, teria uma condição de resultado bastante interessante, tá? Então, uma situação em que eu, pessoalmente, tenderia a optar por mastopexia. Se você coloca um implante numa situação como essa, sem fazer a mastopexia, e principalmente acima do músculo, esse implante vai ficar um pouco mais baixo, essa mama já vai ficar um pouquinho mais caída, né, já nos primeiros meses aí. Possivelmente não vai agradar tanto assim a paciente, a não ser que ela deseje um resultado muito, muito natural. Mas, né, pessoalmente, para a gente considerar aí uma mama mais redondinha, durinha, com uma possibilidade de duração, né, do resultado um pouquinho mais longo, eu consideraria a mastopexia. Lembrando que a cicatriz ficaria mais ou menos nesse nível aqui até um pouquinho na lateral, então uma cicatriz mais ou menos de 10, 12 centímetros na vertical, na horizontal, na vertical e ao redor da areola. Uma situação também que a gente optaria por reduzir um pouquinho essa areola, não muito, tá? Então, para mim, eu optaria por mastopexia, né? Uma situação que a gente conseguiria, inclusive, uma recuperação bastante interessante, mesmo para mastopexia. Possivelmente, essa paciente com 5 dias estaria dirigindo trabalho leve. Próximo caso, vamos entender. Aqui uma situação em que o paciente tem implante mamário, tem assimetria, provavelmente a gente tem algum grau de contratura mamária, de contratura do implante, né, de cápsula do implante nesse lado um pouquinho mais alto aqui. É uma situação que, pessoalmente, né, você pode ou optar por retirar o implante e deixar sem, porém com resultado muito, né, já com uma caída, já que está uma mama com mais pitose, ou optaria por mastopexia. Eu, pessoalmente, optaria por mastopexia, retiraria esse implante, colocaria um implante menor, provavelmente um implante 275, 280, e realizaria a mastopexia, tá? Justamente para a gente simetrizar, colocaria esse implante abaixo do músculo, aqui a gente visualiza os dois implantes certamente não estão abaixo do músculo,
Poxa, doutor, como é que você sabe que esses implantes não estão abaixo do músculo? Porque todo o volume do implante está abaixo desse, tá bem baixo aqui, né? Desde esse nível aqui, talvez aqui uns 5 centímetros abaixo do nível da axila, a gente começa a ver o volume do implante e ele está todo mais embaixo aqui. Quando o implante está abaixo do músculo, ele normalmente fica mais alto, tá? Então eu pessoalmente consideraria, nesse caso, mastopexia com implante, tá? Com troca de prótese, certo? Vamos aqui para o nosso próximo caso. Esse caso é um caso típico de aumento mamário, né? A gente percebe aqui já um sulco já com uma simetria melhor do que aquele primeiro caso que a gente analisou, né? A gente tem um pouquinho diferente aqui a altura do mamilo, esse mamilo um pouquinho mais alto do que o outro, mas é um caso típico para aumento mamário. Ninguém consideraria mastopexia nesse caso. Um caso como esse, se você fizer aquela medida que a gente comentou, certamente vai dar aí 18 centímetros, por aí, no máximo 19 centímetros, se o paciente for um pouquinho mais alto. Vamos aqui para o nosso último caso, já uma situação em que a paciente perdeu muito volume mamário. Aqui é certamente um caso bastante desafiador, porque essa distância do ossinho até a pontinha do mamilo certamente está aí 30 centímetros ou mais. O que é interessante notar em situações assim? Quanto maior a queda do mamilo, mais eu tenho que subir essa areola. Quanto mais eu tenho que subir essa areola, maior a probabilidade dos vasos sanguíneos que vêm dessa região não conseguir levar sangue adequadamente para essa areola, e a gente tem problemas de circulação da areola, né? Desde pequenas deiscências ou mesmo até necrose de areola, dependendo da situação, tá? Poxa, doutor, mas existe como evitar que isso aconteça? Evitar 100% não, mas como eu disse, quanto maior essa queda, essa distância, maior a probabilidade disso acontecer, né? Muito embora numa situação assim a gente não deixaria de operar de forma nenhuma, seria uma mastopexia com implante, mas uma mastopexia um pouco mais difícil, certamente, porque a gente tem uma paciente com muito volume, com muita pele, né? Muita queda mamária, muita ptose, né? E uma distância muito importante aqui até a pontinha do mamilo. Então a gente teria que ter bastante cuidado para não danificar ali os vasos que levam sangue para a areola, tá? Muito embora a gente teria uma situação um pouquinho de maior risco para a circulação da areola. Coisas interessantes em situações assim: fazer hiperbárica, tá? A hiperbárica ajuda muito a melhorar a circulação da areola. Algumas técnicas como o short scar, por exemplo, ajudam muito a subir a areola com mais tranquilidade. E implantes pequenos, tá? Evitar implantes muito grandes, porque eles podem pressionar um pouco mais a areola, os vasos ali, e dificultar a circulação. Mas é uma situação que certamente o paciente se beneficiaria muito de uma cirurgia da mama. Aí, considerando mastopexia com prótese, colocaria um implante também ao redor aí de 280. Eu acho que ficaria bem. Uma situação interessante também, essa paciente tem uma implantação da mama lateralizada e tem o tórax carinatum, que é um tórax um pouquinho mais em quilha, tá? Isso dificulta deixar o implante muito juntinho, mas melhora muito, muito mesmo a cirurgia em situações assim, tá? Então aqui a gente conversou um pouquinho mais sobre pacientes que têm condições diferentes da mama, desde mama pequenininha, desde mama bastante murchinha, mama muito caída, mama volumosa, para vocês entenderem um pouquinho mais o que a gente indicaria em cada uma dessas situações. Se tem alguma dessas situações aí que parece contigo, escreva aqui nos comentários se você optaria por realizar esta cirurgia, certo? Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!